Eu fiz um Discord, é um Discord super simples, lembrando que eu não sei fazer Discord, então possivelmente ele tá passivo a ter grandes mudanças futuramente. E eu atualizei os seja membro. Então, o bispos, os presbíteros e os diáconos, todos foram atualizados. Benefícios, tá? Lembrando que eles têm cargo exclusivo no Discord e vai ter alguns eventos no Discord só com os membros do canal. O Discord vai estar na descrição. Ai, ai. Ordem paranormal. Vou mexer no vespeiro que eu não mexo tem um tempo já. Eu tava achando meu canal muito pacífico ultimamente. Muito amor, muita paz, muita sanidade nos comentários, muita gente argumentando legal. E isso não combina nem um pouco comigo. Então hoje eu vou falar de um assunto muito tranquilo, muito leve, muito civilizado também. Que com certeza não vai fazer ninguém digitar um textão nos comentários com a pressão de um vestibular defendendo o TCC. Vilões de ordem paranormal. Mais especificadamente 3 deles. Gal, Raziel e Kian. Senta aí que eu vou falar um pouquinho deles, tá? Não vou falar tanto não. A ideia aqui é outra. Eu quero falar sobre a construção de um vilão. O que faz um antagonista funcionar, o que faz ele te marcar, ou o que faz a cena ficar na cabeça do público, tá ligado? E principalmente porque às vezes o vilão parece por pouco tempo e causa mais impacto do que um vilão que tem 4.000 anos de lore. Vilão não é só um conceito. Vilão não é só lore e vilão não é só olha como ele é importante para o universo. Vilão, eu já falei sobre isso, tem que ter presença, consequência e principalmente impacto emocional. E esses 3 personagens pra mim representam muito bem o que eu vou falar nesse vídeo hoje. Gal é um vilão que entrou e deixou uma cicatriz gigantesca em quem assistiu Ordem Paranormal. Aziel é um vilão que aparece por pouco tempo, mas faz cada segundo valer como se estivesse pagando aluguel naquela cena. Quando o Raziel apareceu, você ficou animado. E temos o Kian. Ai, o Kian. Antes de descer a lenha no velho de 4.000 anos mais broxa do conhecimento, vamos começar pelas coisas boas. Pra não dizer que eu só falo mal aqui nesse canal, né? Vamos falar do Gal? Gal é um dos melhores exemplos de apresentação de vilão que Ordem Paranormal pode ter. E não só Ordem Paranormal. Eu arrisco a dizer que dos RPGs que eu já assisti, ele tem uma das melhores apresentações. E a apresentação de um vilão talvez seja uma coisa mais importante que pode acontecer num vilão. É aquele negócio do... a primeira impressão é que fica. Existe uma diferença enorme entre o roteiro falar que alguém é perigoso e o roteiro fazer você sentir que alguém é perigoso. Faz parte de um storytelling bem construído. E o Gal, na sua melhor fase, funciona porque ele não precisa que um personagem vire e fale: cuidado, ele é muito perigoso. Não. A cena mostrou. E se mostrou bem. O Gal tem um passado interessante. Ele veio do orfanato Santa Menefreda. Então já tem uma conexão com a Beatriz e o Dante. E com toda uma parte importante da história. Ele definitivamente não é aquele NPC que o mestre inventa em 5 minutos antes da sessão continuar e finge que estava planejado há 3 anos, né? Eu já fiz isso várias vezes. Ele tem raiz, ele tem contexto, tem conexão com a história e o mais importante, ele tem uma função narrativa bem sólida. O Gal serve para consolidar a virada muito forte em Ordem, do que conhecemos em Segredo da Floresta e o que tivemos um gostinho lá no final, com o que de fato ia se tornar Ordem Paranormal. Até certo ponto, grande parte do medo vinha das criaturas, dos rituais, dos bichos, dos monstros, o paranormal rasgando a realidade como se fosse um boleto no fim do mês, porque eu estou devendo muito tempo. Passo fome, por favor, dá hype aí, hype pro vídeo. Só que o Gal chega e mostra outra coisa, e é aquela parada do impacto e da chave de virada. Lembra que eu já falei em vários vídeos sobre um vilão guiar como vai desenrolar uma história, ele vai mudar quando ele aparecer? Exatamente isso que o Gal faz. Às vezes o problema não é o monstro, às vezes o problema é o próprio ser humano que entendeu como funcionam os monstros. E isso já tinha sido introduzido de certa forma no início de Ordem Paranormal. E o Gal mostrou isso com uma absoluta perfeição. Porque muitas das criaturas agem por instinto, mas o Gal não. O Gal sabe muito bem o que tá fazendo. Ele tem intenção, objetivo e ele entende o outro lado o suficiente para usar aquilo como ferramenta. E é isso que faz ele funcionar tão bem com uma introdução mais concretas aos scriptas. Sim, já existiam ganchos, já existiam cultistas, já existiam pistas. Mas o Gal chega e coloca aquilo na mesa de um jeito muito mais direto. É como se a obra estivesse falando pra você: olha, os monstros são horríveis, mas espera até você ver o que um humano consciente consegue fazer com o paranormal. E tome, morte da Elizabeth. Essa cena é simplesmente uma das melhores apresentações de um vilão de Ordem, porque ele não matou um personagem importante, logo vilão bom. Não é sobre matar, é sobre o que aquela morte significa. Toda morte tem que ter um significado. A Elizabeth não era uma figurante aleatória e ela vinha desde a iniciação. Ela carregava toda uma história e uma sobrevivência. Ela enfrentou a porra do Deus da Morte. Então quando o Gal chega, coloca o Joey de joelhos, usa a espada dele, mata a Liz na frente de todo mundo, moleque, foi uma mensagem que o Gal passou. E isso foi uma mensagem muito clara. O outro lado não é só uma criatura, ele também pode vestir a pele de gente. E isso é definição de presença. Ele entra na história e muda a temperatura. E definitivamente ele muda. Ele gera ódio, e ódio em vilão é a forma mais fácil e talvez a melhor forma de conexão que ela pode gerar com o leitor. Isso é storytelling
storytelling básico, claro. O público precisa ter uma conexão emocional com o antagonista. Pode ser medo, raiva, fascínio, nojo, ansiedade, mas precisa sentir alguma coisa. E um vilão que não gera nenhum desse tipo de reações é só decoração narrativa. E o Gal gera. E depois, no final de Desconjuração, ele também fecha a função dele como uma ameaça física. Quando ele chega naquele estado absurdo de exposição paranormal, ele vira quase uma demonstração viva do que é o paranormal e do que ele pode fazer com um ser humano. Ele não é só um cara que fala injustiça, né? Não. Ele é o cara que se move rápido, bate várias vezes, parece que tá jogando outro sistema enquanto todo mundo está tentando entender o próprio turno. Justamente porque o Gal estava tão poderoso naquele momento que simplesmente botou geral no bolso. Então o Gal tem 3 camadas muito claras. Ele tem presença, ele tem impacto emocional e ele foi uma ameaça física. É como se fosse uma escadinha: apresentação, conexão e ameaça. Agora o Gal é perfeito? Não, claro que não. Em Calamidade ele perde bastante o brilho dele. Não acho que isso estraga o personagem, mas ele deixa de ser aquela força central que era em Desconjuração. Tudo bem que mudou o conceito da temporada, tudo mais. Tem toda uma explicação em volta. Agora, quando ele apareceu em Calamidade, às vezes ficava mais parecendo que ele era uma peça dentro de um tabuleiro lotado demais, o que é um problema em Calamidade. E esse problema vai voltar quando eu for falar do Kian, tá? Calamidade tem coisas demais. Tem relíquia, tem diabo, tem anfitrião, tem Kian, tem os abutres, o Veríssimo, conflitos internos de vários personagens, tem personagem novo, personagem antigo. Tem tanta coisa acontecendo que o roteiro abriu uns 35 abas no navegador e esqueceu qual vídeo ele queria assistir. Então é nisso que o Gal acaba perdendo espaço. Ele continua sendo esse fanboy maravilhoso que ele é, porque ele já tinha feito o mais difícil. Ele já tinha marcado, entendeu? Marcado. E quando o vilão marca de verdade, mesmo que depois ele perca o brilho, a cicatriz continua ali. Então vamos para Hexatombe agora. Tirem as crianças da sala, pois agora vamos falar de um vilão de verdade. O Raziel é bastante interessante porque ele não tem o luxo que o Kian teve. Ele não tem temporadas inteiras de foreshadowing, ele não tem uma história de 4.000 anos, ele não tem um universo inteiro apontando pra ele como uma plaquinha escrita: esse cara aqui manda em tudo. O suficiente pra desenvolver, mas é pouco tempo. E justamente por isso ele fez o que todo vilão com pouco tempo precisa fazer. Ele aproveita cada segundo que ele aparece. É tipo seu pai bêbado. E isso é uma coisa bastante importante na escrita. Quanto menos tempo um personagem tem, mais o funcionamento de cada aparição precisa ser, mais otimizado e objetivo ela precisa ser. A construção dele começa antes da aparição direta. A gente vê rastros, a gente vê consequências e a gente vê gente quebrada. Coitado do Pomba, tá mais murcho que meu pinto. E essa é uma das melhores formas de apresentar um vilão, quebrando alguma coisa. Porque o público sente o efeito antes de ver a causa. E isso cria expectativa, o que é perigoso, mas nesse caso deu certo. E expectativa bem construída é muito mais forte do que alguém explicando por 10 minutos o porquê ele é perigoso. Os vampiros já entram com uma ameaça organizada, cruel e vingativa, com uma identidade muito forte visual e de personalidade. Vamos começar do início. Temos a Sabara. É uma peça importante nisso. Ela aparece, dá o trabalho necessário para nossos dois lindões aqui, o Resenhador Noturno e o Diabinho. Mostra que os vampiros não são só um monte de góticos com dentadura na cara. Eles são perigosos. E aí os personagens matam a Sabara e colocam a cabeça dela numa estaca. Igreja Católica em 1500. Olha, eu entendo a decisão no RPG. Às vezes você tá puto, tá no calor do momento, quer mandar um recado, mas o problema é que esse recado foi mandado por um grupo extremamente vingativo, tá? Que voltou com juros. Muitos juros. E ele volta. Quando os vampiros invadem o circo, aquilo é uma aula de como fazer uma cena de vilão. Porque não é só começou um combate, gira iniciativa. Toda a atmosfera mudou. Tem música, tem fogo, tem psicoleira gritando. E aí entra eles. O honrado, Raziel. Nossa, que cena maravilhosa foi ver isso ao vivo. Ele entra com postura, com frase, com som de veras estranha, com aquela energia de vampiro aristocrata que pede desculpa por sujar seu tapete enquanto arranca sua coluna. Porque o Raziel tem um contraste muito interessante. E contraste é uma ferramenta muito forte em personagens. Ele parece elegante, mas age de uma forma como se, tipo, nitidamente ele tá com uma fome. Ele parece extremamente controlado, mas você olha pro design desse saco raspado com maquininha de 12 conto da Shopee, tudo evidencia violência. E esse contraste dá muita identidade pra ele. Aí ele mata o Franco e não é qualquer morte. É brutal. É humilhante, ele arranca a cabeça do cara como se estivesse abrindo refrigerante, tá ligado? E isso estabelece uma diferença muito importante. Ameaça metida versus ameaça entregue. Raziel não precisa que ninguém diga que ele é perigoso. Ele provou. Ele fere João gravemente, quase matando ele. Se não fosse o nosso mano no labirinto, dando uma de igreja católica em 1500, rapaz, transforma o circo no inferno, meu irmão. Ele deixou um rombo gigante ali no grupo. Depois vem o Damir. E aí o Raziel ganha outro nível, cara. Damir já tinha um peso por ser um personagem em calamidade. Óbvio que não tanto quanto outros personagens. Ele tava ligado à equipe Kian. Ele carrega a culpa, um passado, escolhas erradas e arrependimento. E o que é que o Raziel fez com o nosso lindo L Joga? Ele deu uma de Elise Matsunaga, cortou ela inteiro e depois comeu. Massa demais! Ele transforma o próprio sacrifício dos vampiros em parte dele. Isso é excelente porque mostra que o Raziel não é só brutal. Ele é funcionalmente monstruoso e ele entende como funciona o Hexatombe
Tomb e usa a crueldade dele pra subir dentro desse jogo. E na luta final ele entrega exatamente o que prometeu. A luta na Igreja Antiga tem cara de boss fight final, tem cenário, tem tensão, tem segunda fase, tem morte, tem quase morte, tem aquela sensação de que cada rodada pode ser a última cagada da vida de alguém. E visualmente ele também funciona pra caralho. Olha esse maluco na segunda fase, que perfeição. Quando ele revela a verdadeira natureza, fica claro que a elegância era só uma embalagem e por baixo era muita fome. E isso fecha bem o personagem. Raziel não é o vilão final de Hexatomb, mas talvez tenha sido o que mais marcou. E isso diz muito sobre a execução dele. Porque às vezes o vilão mais memorável não é o último. Às vezes é o que usa o melhor tempo de tela. E Raziel usa muito bem. Chega de elogiar. Eu já tô até me coçando aqui de tanto ficar elogiando coisa, porque nesse canal aqui a gente gosta de falar mal. Vamos falar do Kian? Vamos tirar o elefante da sala. Puta que pariu o Kian. Esse é um personagem que é um caso complicado, porque ele não é simplesmente, é ruim, acabou. Eu acho importante começar dizendo isso, porque fala que Kian é ruim, é muito fácil. Mas a crítica mais interessante não é essa, na minha visão. Kian não é uma ideia ruim. Na verdade é o contrário. Kian tem uma das ideias mais fortes em Ordem Paranormal. Ele é Kushin, o primeiro ocultista, subdeus do conhecimento. Para seus seguidores é o deus do conhecimento. Um cara com mais de 4.000 anos de história. Alguém ligado à origem do ocultismo. Alguém que atravessou eras, corpos, planos, cultos, conhecimentos e muita manipulação no meio. Ele tem estética pra caralho, ele tem símbolo, ele tem culto, tem frase, tem plano, conexão com o passado, influência no presente, impacto no futuro, que também afetou Hexatomb. Tem tudo que no papel faz o vilão parecer o centro de um iceberg inteiro. O que em teoria ele tem tanto conteúdo pra um Daishikawa fazer um iceberg só dele. É exatamente aí que tá o problema. Porque quando o vilão é vendido desse jeito, ele não pode ser só bom, ele precisa ser muito bom. Quanto maior a promessa narrativa, maior precisa ser o payoff. O que é a promessa de fim de mundo praticamente. Só que o payoff dele nem sempre acompanha. O melhor momento do Kian pra mim é a revelação dele. O plot twist envolvendo Luciano / Fernando, a volta dele, a passagem, a ideia que tava tudo sendo manipulado, que os scripters e o Gal estavam trabalhando pra trazer de volta, isso é muito forte, porque mostra que tava debaixo do nosso nariz o tempo todo. Só que é exatamente aqui onde começa o problema. O melhor momento do Kian é na promessa dele, não na entrega. Ele precisa parar de ser um mistério e virar presença. A obra muitas vezes fala porque ele é importante, mas não faz você sentir esse peso de presença que ele tem. E isso fica mais complicado porque o plano dele é de fato interessante. Kian quer separar a realidade do paranormal, então ele quer acabar com a influência do outro lado. Só que, pra isso, ele tá disposto a matar todos que sabem do paranormal, destruir as relíquias e apagar a conexão da forma extrema. É um genocida, né? Tem uma lógica o plano dele, e isso é muito bom, porque o vilão não precisa estar certo. Ele só precisa fazer sentido dentro da própria visão distorcida. E pro Kian faz muito sentido e até pra muitas pessoas faz sentido. Inclusive ele se mataria nesse meio do caminho. É uma lógica cruel, mas não é simplesmente um surto. É como se ele olhasse pro paranormal e fosse uma doença. E a solução dele é amputar metade do corpo dizendo, pronto, remove a infecção. E aqui vou abrir uma aspas pra falar da fandom de Ordem, que, meu Deus, tem muita gente que trata esse plano como se fosse a coisa mais complexa da ficção. E ó, não é, tá? O Kian não é difícil de entender. O Kian é difícil de escrever. Isso é uma diferença. Então, fãs de Ordem que parece que nunca leram um livro na vida, para de tentar ser mais complexo do que é, tá? É muito fácil de entender o plano do Kian, cara. Se às vezes a pessoa não concorda, não é porque ela não entendeu, é porque às vezes o plano só... nem tudo é preto no branco. O plano dele é relativamente simples. Só que o problema é que ele pegou um escopo de vilão muito difícil de escrever. Alguém que viveu 4.000 anos. Pra fazer, de fato, ele parecer que viveu 4.000 anos, meu amigo, você vai ter um trabalho muito grande. Ele não pode só parecer inteligente ou um bom estrategista. Tem que ser um abismo de diferença. E o Kian não passa isso, sinceramente. Muitas vezes, ao decorrer de Calamidade, não passa tanto essa vibe, sabe? Tipo, ele faz você entender o lado dele, mas não é o suficiente pra criar uma conexão com as pessoas, como o Gal ou o Raziel fizeram. Isso também é um pouco não só da execução do Kian, mas um problema que tem em Calamidade em si. Calamidade deveria ser a temporada do Kian. Só que Calamidade é tão atolada de coisa que não sobrou tempo pra desenvolver esse senhor absoluto que é o Kian. Não deu tempo. Como eu disse, tem diabo, tem anfitrião, tem relíquia, tem a tentativa de equipe Kian, e isso acabou prejudicando o próprio vilão principal, tá ligado? Tipo, o diabo parece muito mais assustador que ele, aquele lado meio passivo-agressivo dele. Não precisa nem falar do anfitrião, que essa temporada aqui é do anfitrião, né, meu amigo? O pouco de tempo de tela que o anfitrião teve, que nem foi tão pouco assim, bota o Kian, tipo assim, bolso, assim, bolso do bolso do bolso do bolso. E até o Gal, Calamidade, tem um pouco mais de conexão justamente pelo que aconteceu em Desconjuração. Como o Kian deveria ser o grande centro disso, ele acaba aparecendo mais uma peça dentro de uma temporada que não para quieta. E isso é um problema de foco narrativo em si. O vilão, lamentavelmente, precisa de espaço. Não espaço só em tempo de tela, espaço dramático. Muitos dos acontecimentos marcantes têm mais a ver com as relíquias. E o Kian, ele tá ali, mas não é ele.
tá entendendo? É a mesma coisa, tecnicamente, que acontece com a equipe Kian. Aqui era pra bater bastante, porque a ideia é excelência. Só que a equipe Kian poderia ter sido uma das melhores ferramentas narrativas pra fortalecer o personagem Kian, porque o vilão também não é definido só pelo que ele faz, também pelo que ele inspira. E isso é uma regra bem comum na escrita de antagonistas. E a equipe Kian deveria ser isso, um grupo marcados do outro lado, um espelho dos protagonistas, pessoas feridas, quebradas ou perdidas que escolheram a visão do Kian como resposta ao paranormal. E isso poderia ser muito forte, mas como eu disse, poderia, porque o conflito não seria só heróis ou vilões, seria tipo duas respostas diferentes ao mesmo trauma, porque a Ordem tenta conter e Kian quer extirpar o paranormal de qualquer jeito. Os protagonistas tentam sobreviver e proteger, e a equipe Kian poderia apresentar pessoas que chegaram à conclusão de que proteger não é o bastante, que o mundo está podre demais e que precisa de uma solução extrema. Talvez essa solução extrema resolva. Só que a execução não acompanhou totalmente, igual o caso do Kian. A Themis, Boris, Dami, Itbag, claro, e o Gal tem conselhos interessantes. Falta tempo e falta relação, já tô ficando redundante, porque esse é o principal problema de Calamidade. E o que mais estragou Kian e a equipe Kian. Não parece ser uma oposição temática tão forte quanto a ideia passa. E isso enfraquece o Kian. O Kian, ele não inspira só uma seita pequena, ele inspira a maior seita de ocultistas da história. Essa falta de desenvolvimento e relação com o leitor acabou prejudicando bastante o Kian. E detalhe, vai vir gente dizer, tipo, o Kian matou o Kaiser. Sim, matou. Ou melhor, o Kaiser deixou de existir. Lá, quando o Kaiser se sacrifica para os amigos conseguirem sobreviver. Essa cena é forte, ela é importante, tem peso. Não vou fingir que não tem. Mas aí tá a diferença entre acontecimento forte e acontecimento que fortalece o vilão da melhor forma possível. A morte do Kaiser fortalece o Kian como ameaça? Sim, fato fortalece. Mas ela não fortalece do mesmo jeito que Elizabeth fortaleceu o Gal. Por quê? Porque função narrativa importa. A morte da Elizabeth é uma apresentação e é a primeira grande cicatriz que Gal deixa. Ele define imediatamente a relação emocional entre o público, personagem e vilão. A partir dali, você sabe que o Gal é o que ele representa e por que ele deve ser odiado. A morte do Kaiser acontece em um contexto diferente. Ela vem em meio de um caos muito maior. Ela é muito mais focada no sacrifício do Kaiser e na fuga dos outros. Ou seja, emocionalmente a cena pesa muito pelo Kaiser, pelo fato dele, pela perda dele, pela tragédia dele, que é a força que causa isso, claro. Mas o centro do emocional da cena é o sacrifício do Kaiser, não o Kian. Diferente do que acontece com a Liz, que a cena é, caraca, olha o que esse maluco fez. Entende a diferença de peso? A diferença de contexto, no caso, não é nem peso. Porque uma fortaleceu o Gal e a outra fortaleceu o Kaiser. Porque foi um ponto de virada no desenvolvimento do personagem Kaiser. É sutil, é algo bem, talvez, que muitas pessoas não se importem, mas é algo que você, quando você para e pensa, de fato faz uma diferença e um peso diferente. Isso não torna a cena ruim, tá? De jeito nenhum. Mas torna o ganho de preço do Kian muito menor do que poderia ser. O mesmo vale pro Joey. Kian matar o Joey é um efeito muito forte. Mas, de novo, a pergunta não é isso é importante ou não. É claro que é importante. A pergunta é, isso muda a nossa percepção sobre o Kian de forma proporcional ao que ele prometia? Não. Porque nesse ponto, o Kian já vem carregando uma promessa gigantesca. A régua dele é outra. Não é uma régua que o Gal tinha ou que o Raziel teve. Não, a régua dele era muito maior. É tipo aquela parada do... Quando o vilão pequeno faz algo grande, ele cresce. Sim, não que o Gal seja pequeno, mas em comparação ao Kian. Quando o vilão gigantesco faz algo grande, ele apenas cumpre o mínimo que a narrativa prometeu. E esse é o problema. Muitos feitos dele parecem grandes isoladamente, mas não parecem grandes o suficiente para o tamanho do personagem. Entende? O problema é a proporção do que o Kian tem. Então o payoff precisa sempre ser proporcional ao setup. O setup do Kian é absurdo. O payoff dele é bom, mas não é absurdo. Então acaba gerando aquele sentimento de frustração. Mesmo que a pessoa nem sabe explicar às vezes. Às vezes a pessoa nem se importa com tanto escopo, escrita. Às vezes ela nem se importa tanto. Mas fica aquela sensação esquisita. E é a sensação que ficou do Kian. Faltou. E é aqui que a comparação entre Gal, Kian e Raziel ficam mais interessantes. Gal não tem a escala do Kian. Raziel não tem a construção do Kian. Mas os dois têm uma coisa que o Kian precisava ter em excesso: impacto cênico. E lamentavelmente, nenhum feito do Kian teve o mesmo impacto no contexto de engrandecer o vilão que os outros tiveram. O Gal é sentido, o Raziel é sentido e o Kian é entendido, mas não é sentido. No fim, eu acho que esses três vilões mostram muito bem o que a Ordem Paranormal acerta e erra quando constrói uma ameaça. Lembrando que eu não acho que é um vilão horroroso, mas, querendo ou não, o Kian ele é muito melhor no papel do que foi ele de fato. O famoso brocha paranormal. É isso? Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu.